Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje, a gente tem aqui umas fontes que tratam da estrutura da teologia. Pode parecer um tema meio assim acadêmico demais, né? Talvez um pouco árido, mas a ideia é entender como esse campo enorme de estudo se organiza. Olha, recebemos trechos de uma aula em áudio que detalha diferentes divisões da teologia. Cita pensadores como Meir Pirma, Alderi Souza de Matos, e a nossa missão aqui é meio que desempacotar essas categorias, sabe? Teologia histórica, dogmática, bíblica, sistemática, e tentar sacar por que essa organização é importante. Não só para o pessoal da academia, mas para qualquer um que quer entender melhor o pensamento cristão. Então, vamos lá, né? Vamos começar a desvendar isso. Com certeza. É fundamental entender essas divisões. É como, sei lá, ter um mapa para navegar num território que é bem vasto, bem complexo. Ajuda a gente a situar as diferentes abordagens sobre a fé, sobre a história da igreja, como interpretar as escrituras, né? Cada divisão dessas oferece uma perspectiva diferente, uma ferramenta para analisar o fenômeno cristão nas suas múltiplas facetas. Ótimo ponto. Então vamos começar pela primeira que a fonte destaca, a teologia histórica. A descrição que a fonte dá é que ela estuda a história da própria teologia, ou seja, como as doutrinas foram se desenvolvendo com o tempo, o que, claro, está super ligado à história geral da igreja. A fonte até cita um livro do pastor Alderi Souza de Matos, Fundamentos da Teologia Histórica. Parece ser uma referência importante, né? Sim, parece que sim. E logo de cara, a fonte já joga uma provocação interessante que atribui ao professor Matos: a teologia histórica é mais história ou mais teologia? E a conclusão que a fonte apresenta é que ela funciona como uma ponte, assim, indispensável entre as duas coisas. Não é só listar data e evento, sabe? É analisar como o pensamento cristão, as práticas, como tudo isso evoluiu dentro dos seus contextos. É olhar para o passado para entender o presente da igreja. Faz todo sentido. E que olhar amplo, né? O escopo dessa análise histórica é, nossa, impressionante. A fonte lista um monte de área: história das missões, expansão geográfica do cristianismo, as formas de culto, liturgia, como se entendiam os sacramentos, as diferentes espiritualidades, a organização da igreja mesmo, a administração, a pregação, como ela evoluiu, a arte sacra, a relação igreja e sociedade. É muita coisa. E é curioso como a fonte comenta que existe um certo descaso com a história da igreja hoje em dia, em alguns meios. Quase como se o passado não importasse para a prática. Exato, e a fonte argumenta justamente o contrário. Diz que esse estudo histórico ilumina conceitos que a gente vive ou debate muito hoje. Por exemplo, entender a origem histórica teológica das missões. A fonte conecta isso com a ideia da Missio Dei, né? A missão que parte de Deus. Isso dá uma perspectiva muito mais profunda para os esforços missionários de hoje. Vai além de só estratégia para crescer número. E o mesmo vale para o culto. Analisar como ele era feito em outras épocas ajuda a resgatar significados que talvez a gente tenha perdido no caminho. E sobre o culto, nossa, a fonte traz um argumento bem direto, quase desconcertante. Ela sugere que, se alguém acha um culto ruim, fraco, talvez precise olhar para a própria participação. A lógica é que o culto é, na essência, uma oferta para Deus, certo? Então, se a experiência não foi boa, talvez a oferta, a atitude, a preparação, a entrega, não foi lá essas coisas. É uma crítica bem forte àquela mentalidade de consumidor na fé, né? Aquela coisa de ir à igreja como quem vai no supermercado, esperando receber algo pronto e reclamando se não gostar do produto. A habilidade de quem participa. Tira o foco do o que eu recebi e coloca no o que eu ofereci. E um raciocínio parecido aplicado para a liturgia. A fonte menciona as críticas comuns, né, que uma liturgia muito estruturada engessa a igreja, limita o Espírito Santo, mas aí defende a necessidade de ordem, de organização, argumenta que o próprio Deus age de forma ordenada e que uma estrutura mínima, horário, um momento para leitura, para pregação, para os cânticos, não é só prática, mas tem respaldo bíblico. E essa defesa da estrutura vai até para a administração da igreja, né? Tipo, ter a ata, tesouraria, pagar conta, essas coisas. Sim, a fonte entra nisso também.